gente é premiado de novo com uma outra parábola, uma outra metáfora. Tem uma certa equivalência entre as palavras aqui. E a metáfora é uma metáfora agrícola, da roça, lá da terra de Jesus. É a videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Olha que maneira simples que Jesus diz quem é Deus. É uma maneira bastante simples, sem nenhum rebuscamento de doutrina, de filosofia, nada, né? Ele vai naquela imagem que está muito próxima da vida do povo e que torna o povo capaz de acessar quem é Deus, né? Acessar esse Deus, esse agricultor que cuida de nós como um hortelão cuida, né, da sua horta, do seu quintal, da sua roça, né? Muito próximo de nós, né? Embora a gente seja da cidade, a gente ainda mantém um pouquinho de roça dentro do coração da gente, né? E aí, essa imagem, ela não é novidade de Jesus, não. Jesus é um leitor da Bíblia. Ele conhece essa imagem lá do Salmo 78, 79, que diz assim, que Deus arrancou Israel como se ele fosse uma muda, uma planta lá do Egito, e transplantou esse pé de uva lá do Egito na terra prometida. E fez um cercado, preparou o terreno, cuidou desse pé de uva, dessa videira, mas Israel foi infiel a Deus, não escutou a palavra de Deus e andou por outros caminhos. Então a cerca foi rompida, né? Os cuidados de Deus não adiantaram nada, os vizinhos invadiram, referindo-se aqui aos povos, às guerras, né? Todos os invasores na história de Israel. Então é uma metáfora conhecida também do povo que está ali em torno de Jesus, ouvindo esse discurso tão bonito da videira. Mas o que me chama a atenção nesse discurso tem a ver com uma coisa que é muito importante, penso eu, para a nossa comunidade. É a relação que existe entre o agricultor, a videira, a gente vai chamar aqui o tronco da videira, e os ramos da videira e os frutos. E pensando que essa metáfora, ela é uma metáfora agrária, né, botânica, né, a gente podia pensar nas árvores, né, para entender o que Jesus está dizendo aqui. As árvores, elas dão fruto, mas não para si mesmas. Elas dão fruto generosamente para os outros. Uma árvore não existe para si, ela existe para os outros. Ela dá sombra para os outros. Seus ramos e seus galhos são abrigos, né, dos animais, dos bichos, dos passarinhos. Então, a árvore é um ser inteiramente voltado para o outro. É muito interessante pensar dessa maneira e olhar para a videira assim. E pensando um pouco nisso, a gente percebe que os ramos devem permanecer ligados ao tronco, que é Jesus. O verbo permanecer aparece muitas vezes. Permanecei em mim. Esse permanecer é um verbo que vai ocorrer várias vezes no Evangelho de João, e ele tem um valor assim de ficar com, no sentido de muita intimidade, né? Daquela intimidade assim, de levar para casa, né? Quando os discípulos encontram Jesus pela primeira vez, eles perguntam: mestre, onde moras? Jesus não diz assim: eu moro ali na esquina, né? Moro ali naquele apartamento, no andar tal. Não, Jesus não dá referências, né, de endereço. Jesus diz para eles assim: vinde e vede. E a pergunta dos discípulos em grego, que é a língua que o Evangelho foi escrito, é: mestre, onde permaneces? E quando Jesus diz vinde e vede, vem cá para vocês conhecerem onde eu fico, onde eu permaneço. Permaneçam comigo um pouco, né? Então esse permanecer tem aqui um valor de intimidade com o Senhor muito grande. E a metáfora da videira mostra que os galhos estão ligados ao tronco. Ligados ao tronco aqui, evidentemente, pelo batismo
que nos enxertou em Jesus, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta ao Romano, no capítulo 11. Né? Nós somos um ramo que foi tirado da oliveira selvagem, nesse caso a árvore é outra, né? E enxertados na oliveira cultivada. A oliveira selvagem é o Adão, a oliveira cultivada é Jesus. Então nós somos mortos, né? Separados, né? Foi rompida a nossa ligação com Adão e agora enxertados em Cristo, permanecemos em Cristo, a oliveira cultivada. Então, essa imagem pode vir para cá para entender como é que esses ramos ficaram ligados então à videira, ao tronco que é Jesus. Então o batismo fez isso, nos enxertou em Cristo. E uma vez enxertado em Cristo como ramos, atenção, nós vivemos da vida dele. A seiva desse tronco que é Jesus passa do tronco para os ramos. E esses ramos com uma seiva tão boa, né, que é a seiva de Jesus, a vida dele passa para nós, esses ramos vão frutificar, vão crescer. E podem, como toda planta, crescer desordenadamente, para diversas direções, para diversos lados. Aí chega o agricultor. O pai é o agricultor. E ele vem com a sua tesourinha, então, aparar, né? Aqueles raminhos ladrões que roubam a energia da planta, aqueles galhos que seguem por caminhos estranhos, tudo aquilo que vai fazendo com que o ramo enfraqueça. O agricultor vai tirando e o ramo vai ficando forte para produzir fruto. E o fruto, atenção, ele existe porque os ramos estão ligados ao tronco que é Jesus. Então pensem comigo, os ramos são do próprio Cristo. Ou melhor, desculpa, os frutos são do próprio Cristo, do próprio tronco, da própria videira, que através dos seus ramos chega a todos. Então, o frutificar da nossa vida é porque nós recebemos uma seiva muito forte, muito especial, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a seiva, a força de Jesus, vem para nós, para que nós frutifiquemos para o mundo, como uma boa árvore, dando sombra, dando fruto, dando alimento, dando abrigo, né? A gente vai nessas igrejas antigas lá de Roma e a gente encontra muitas pinturas assim. Na igreja de São Clemente é muito bonito, a gente vê lá a cruz de Cristo no centro e os galhos dos ramos saindo da cruz e escondidos no meio dos galhos os passarinhos. O pintor sagrado está chamando a atenção aqui para uma outra parábola, a parábola da mostarda, do grão de mostarda, que quando plantado cria um arbusto e os passarinhos podem se abrigar e fazer ali os seus ninhos. Então, essa videira, né, na tradição cristã, ela é interpretada como uma videira que existe para esse mundo, para as pessoas, para os outros. E nós somos esses ramos encarregados de produzir frutos para o mundo. Essa é a nossa missão. E por que somos encarregados? Porque recebemos uma seiva muito boa, que é o Espírito Santo que nos foi dado no batismo. Então, a gente vê isso acontecer. É muito bacana a gente ver a vida cristã desabrochar e perceber que isso acontece, né? Fico pensando aqui na cultura brasileira. Vamos pensar na nossa cultura. Como é bonito a gente perceber na poesia, na música, que o Evangelho chega através disso, né? Na sociedade, no mundo. Sabe do que eu estou lembrando? De um samba que foi cantado na Marquês de Sapucaí. E a letra do samba é assim: um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça. Poesias brindando esta manhã feliz, o mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava. O não chorar e o não sofrer se alastrando. Eu não vou adiante não, porque eu acho que eu estou esquecendo já.
Mas para dizer para vocês, a mensagem do Evangelho está aqui, latejando aqui, numa música que foi cantada na Marquês de Sapucaí. Jesus entrou aqui. O poeta foi capaz de transmitir essa mensagem do Evangelho, frutificou na cultura. Estão percebendo? Então, olha que bacana. Alguém poderia dizer assim: ah, mas lá está cheio de gente pelada. Não tem problema não. Vamos entrar lá para fazer um contraponto. Vamos mostrar a beleza de todas as coisas que Deus fez, né? O cristão olha para o mundo positivamente, né? Não negativamente, cheio de moral, cheio de proibição, cheio de não pode. Não é assim não. Isso não é cristianismo. A mensagem de Jesus é positiva, é gostosa, ela é atrativa. Então o Evangelho entra, ele penetra, os frutos chegam para quem quiser. Uma árvore que dá fruto, ela não diz assim: ah, você não pode comer desse fruto. Não, ela está lá e ela dá o fruto simplesmente. Então a igreja é isso. Nós somos os ramos para isso. Para que alguém chegue e se abrigue, para que alguém coma dos frutos que Jesus oferece através de nós, os ramos, para que as pessoas possam então descansar em nós, né? Um pouquinho dessa labuta do dia a dia. E é bom ser assim para os outros, né? Então, vejam bem, isso mostra qual é o tipo de ligação que nós temos com Deus. E o tipo de ligação é muito íntimo, muito verdadeiro, muito intenso, a tal ponto da gente reconhecer nas pessoas, nas ações, né, o próprio Jesus agindo no meio de nós e o testemunho bom que as pessoas dão da fé e do amor ao próximo, né? Esse é o mandamento de Deus, que nos amemos uns aos outros. Era o que estava acontecendo lá na comunidade primitiva. Lá chegou um cara estranho que estava perseguindo os cristãos, que agora disse que se converteu, né? E aí o pessoal ficou com medo, porque ele estava matando todo mundo que acreditava em Jesus. Agora ele passou por nosso lado. Aí veio Barnabé para dizer: não, gente, é ele sim, Deus o escolheu, Deus encontrou com ele no caminho, Deus o escolheu, Deus o fortaleceu e o inspirou para ele então ser um grande pregador, né? A fala é o Senhor, né? O Senhor, né? Referindo-se a Jesus. Então, é muito de perto que Jesus acompanha os seus discípulos e discípulas, cada um de nós. É Ele que nos inspira as boas palavras, as boas ações. É Ele que nos inspira o amor ao próximo. É Ele que nos inspira a ser parte dessa videira generosa que não espera nada quando dá, quando se oferece, quando está a serviço dos outros. Então, esse Espírito nos move na direção do Senhor Jesus para que a gente viva a vida dele em nós. E isso aconteceu com Paulo. E Paulo, como perseguidor, acabou sendo acolhido nos galhos dessa videira que estava começando a nascer, que é a igreja. Que bonito poderia ser se a nossa igreja acolhesse simplesmente, acolhesse as pessoas que geralmente não são aceitas no mundo, não são recebidas, não são amadas, ao contrário, são postas para fora. A igreja tem que pôr para dentro. A igreja tem que abraçar, tem que colher, deixar a pessoa encontrar com Jesus Cristo, né? E deixar Ele, Jesus, Ele, né, tocar o coração das pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Às vezes eu acho que nós, igreja, funcionamos muito como obstáculo para os outros. Nós não podemos ser obstáculo, né? Não que não haja exigências, mas o primeiro momento é acolhimento, até que a pessoa se decida por esse caminho. Depois vem as exigências, mas mais do que exigências, vem tanta coisa boa na frente. Então, como videira, a gente é chamado a viver a fé, né, com essa experiência amorosa, capaz de dar frutos para o mundo e viver permanecendo em Jesus. Como é que a gente permanece em Jesus? O Evangelho dá uma pista para nós. Ele diz que o Pai limpa os ramos. O verbo usado aqui serve para podar ou para purificar.
né? Em grego pode ser podar, purificar, limpar. E quando Jesus fala dos discípulos, ele fala: vós já estáis limpos por causa da palavra. Então, a palavra de Deus é esse cuidado do agricultor para com cada um de nós. A palavra de Deus é ao mesmo tempo essa tesoura que corta os brotinhos ladrões. A palavra de Deus é ao mesmo tempo o adubo que Deus coloca para que os ramos cresçam mais fortes. A palavra de Deus é também o direcionamento que esse agricultor vai dando para os galhos para que eles sejam fortalecidos. Então Deus, Ele vem cuidar de nós, de cada um de nós, para que a gente faça essa experiência de estar ligados a Jesus e de viver em nós a vida dele, que é o Espírito Santo, essa seiva que faz a gente frutificar. Então, para concluir, eu diria assim: olha, cada um de nós é chamado a cooperar nesse trabalho, porque o trabalho é conjunto. Deus poda, a videira dá a seiva, os ramos produzem fruto, então a gente está trabalhando junto com Jesus. Ele quer trabalhar assim, para a salvação do mundo. E onde há cooperação, há vida. Pode saber que nessas guerras, nas brigas, nas divisões, o espírito de cooperação está longe. Então cooperar é importante, e para a nossa comunidade também é. É bom quando a gente vê um grupo de pessoas interessadas num ideal, sei lá, de ajudar as pessoas enfermas, de ajudar os casais jovens, de ajudar as crianças que precisam de alguma coisa. Pessoas que cooperam entre si e para os outros. A igreja é esse lugar da cooperação. A comunidade é esse lugar onde a gente pode trabalhar junto. E aí você que está me escutando e que escutou o Evangelho sobretudo, você é chamado para isso. Eu sei que tem muita seiva de Deus chegando aí na sua vida, em você. O que você está fazendo com essa seiva? Com essa energia que você recebe? Que fruto você oferece? Para fazer desse mundo um mundo melhor. É isso. A gente não pode escutar isso só como sendo um consolo, um conforto para nós. Não. Tem aqui um convite bacana, para que você faça parte, para que você entre, para que você pertença de fato a essa videira, para que você viva de fato essa vida, para que você dê de si. E pare só de receber. A gente recebe muito, gente. É bom dar também. Isso faz bem e muda a vida da gente. Hoje, me dirigindo então aos irmãos e às irmãs enlutados, que perderam seus entes queridos, eu diria assim: olha, que sua mãe, a outra família, como galhos dessa videira, elas subiram tanto que foram para junto de Deus. Subiram tanto, foram tão fortes em frutificar, em florescer, que estão lá junto do Senhor, e que estão lá desabrochando junto dele. Tem galhos que são muito fortes, alcançam o céu. E esses galhos estão lá, floridos, se enfeitando a casa de Deus agora. Cumpriram aqui a sua missão, frutificaram o suficiente. Agora estão desabrochando por lá. E é com essa fé que a gente vai celebrar hoje a vida de ambas. Andréia, não é? E Maura. Para que elas, então, com tudo que elas levam daqui, elas embelezem ainda mais o jardim da casa de Deus. Amém. Permanecer em Cristo, a verdadeira videira, cuidados por Deus durante a vida inteira, tal qual a ramos fortes, daremos frutos de amor. Partilha, justiça,